A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos. Esse vídeo é um vídeo muito importante que eu vou fazer hoje. Não estava em meus planos fazê-lo, mas diante de algumas circunstâncias que a gente tem observado, nós decidimos assim fazer. Eu vou contar nesse vídeo por que eu, minha esposa e minha família deixamos de servir a Deus na Igreja Cristã Maranata. Primeiramente, quero dizer que eu deixei na Igreja Cristã Maranata muitas pessoas que eu amo, inclusive familiares, inclusive pessoas que são mais chegados do que irmãos de sangue meu, e eu sempre falo deles e para eles com muito respeito. Eu e a minha esposa temos um carinho muito grande por todos esses irmãos. E devido a esse respeito, a esse amor, a esses irmãos, é que até então não havíamos falado acerca da nossa saída, salvo quando alguém nos procurava e ali particularmente nós trazíamos algumas informações. E acontece que, primeiro, que muitas pessoas têm nos procurado. Então, diante desse quadro e diante dessa realidade que nós estamos vivendo, nós desejamos então fazer esse vídeo para trazer essa informação aos irmãos. Em nenhum momento aqui eu vou difamar nome de irmãos, não é esse o propósito. Mas também eu não posso deixar de falar qual a razão de eu ter saído. Eu vou procurar ser o mais breve para o vídeo não estender muito. Então, a nossa saída não foi por acharmos que somos melhores do que alguém ou piores, não. Mas foi por fatos que estão acontecendo lá e que você chega a um momento da sua vida que você que conhece um pouco da palavra de Deus, você tem aqueles que se calam diante daquilo que você conhece, ele também peca. Não me comparando aqui de forma alguma, mas faço menção de Lutero, um homem que é lembrado por todos os evangélicos como um homem que deu início à chamada Reforma Protestante. Lutero, quando ele percebe que ele estava em um caminho que não condizia com aquilo que era a verdade profética bíblica, ele toma uma decisão e houve um preço, mas ele não se calou. Ele foi e anunciou ao mundo o que estava acontecendo. E nesse vídeo nós queremos não anunciar ao mundo, mas a você, irmão, membro da igreja, pessoas que amamos, pessoas que conviveram conosco e até mais alguns outros, talvez esse vídeo chegará a quem eu não tive o prazer de conviver, para entender sem meias verdades o que está acontecendo, qual o motivo da saída. Eu fui membro da Igreja Cristã Maranata durante 22 anos aproximadamente, sendo os primeiros 5 anos como membro comum, depois obreiro e diácono. E aproximadamente 17 anos como ungido e pastor. Digo aqui que o presbitério Espírito Santense não me deve nada, porque eu nunca fiz nada para homem, para presbitério. O que eu fiz, na minha consciência, eu estava dedicando a Deus, ofertando a Deus. Mas eu vou falar um pouco da sequência. Até o ano de 2011, 2012, que foi quando surgiu aquele escândalo na Igreja Cristã Maranata, escândalo financeiro, um escândalo moral, porque não era só os desvios, as acusações não são só de desvios, são também de condutas, de ameaças de pastores e tal. Quando aquilo surgiu, começou a cair alguma imagem que nós tínhamos da Igreja Cristã Maranata. Por quê? Nós éramos frequentadores do Manaim, assíduos. Até aquela data, Manaim para nós, para mim, para minha esposa, era um lugar maravilhoso. E nós ouvimos muitas das vezes
ali o presidente da igreja levando jornais nas aulas de seminário, com notícia de outras igrejas, outros movimentos pentecostais, falando de escândalos, falando das coisas ruins, desagradáveis que acontecem no meio evangélico. E eles batiam no peito muito orgulhosos, dizendo: aqui não vai acontecer isso. Aqui não, porque essa obra é revelada. E nós criamos, nós membros da igreja, criamos de todo o coração que tudo que vinha do presbitério era realmente, ou eram realmente revelações de Deus. Até a hora que vai fazer um jejum, vamos orar por tal motivo agora, por tal motivo, nós acreditávamos, eu acredito que muitos lá ainda acreditam, que são revelações de Deus. Mas naquele escândalo se revelou algo que jogou essa narrativa por terra. Por quê? Como eu disse, havia muito orgulho e presunção de falar que esta obra é diferente de todas, que nesta obra não vai acontecer o que acontecia nos demais movimentos, porque esta obra é dirigida pelo Espírito Santo. Acontece que aconteceu. Um desvio moral, financeiro, tudo bem. Até isso, normal. A Bíblia diz que é necessário que se venham os escândalos, mas o problema foi o que foi acontecendo depois. Primeiro foi o retorno de pessoas que estavam ali envolvidas nesses escândalos, voltaram à presidência, à diretoria, ao conselho presbiteral, como se nada tivesse acontecendo, e disseram: estão voltando porque o Senhor revelou. Espera aí. Havia sido pregado durante anos, eu ouvi, ninguém me contou, eu, minha esposa, que esta obra é diferente de todas. E se acontecesse, foi muitas vezes falado, que se acontecesse, aquele que deu o motivo do escândalo não teria lugar para ele nesta obra mais. E justamente era assim que era tratado. Pessoas foram tiradas por coisas muito pequenas, muito menores. Isso é fato público, notório. Não estou falando algo novo. Mas quando a situação foi contra aquele grupo específico, mudou-se o tratamento. Agora Deus estava revelando que eles tinham que ficar. Então começamos a perceber, peraí, nem tudo é revelação. Nem tudo é Deus falando. E começamos então a ter um olhar crítico. Continuamos ali ainda por um período de quase 10 anos, mas agora com um olhar mais crítico, mais observador. Eu vou ler um versículo aqui, em Apocalipse capítulo 18, que essa mensagem era pregada de forma muito coerente ali no Manaim, falando que se tratava das religiões em geral, não a obra, como assim é chamada a Igreja Cristã Maranata. A partir de então eu vou mencionar a Igreja como obra. Não aconteceria isso com a obra, afinal a obra é perfeita. Afinal, a obra é direcionada pelo Espírito Santo, é tudo revelado. E a mensagem, né, que diz no versículo 2 do capítulo 18, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de espírito imundo, coito de toda ave imunda, aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. Tal. Versículo 4 diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes do seu pecado. E essa mensagem era pregada ali no Manaim com muita eloquência, dizendo que nós da obra não compactuamos com as demais religiões. E aí, então, nesse escândalo que começava a acontecer, e foi se propagando, porque até hoje os processos estão em andamento, ninguém foi absolvido, nós percebemos que nós não éramos diferentes dos demais grupos. E então, não havia como aceitar que aquilo que estava acontecendo ali, após esse escândalo, que aquilo que continuava emanando ali do chamado presbitério, que é a central ali da obra,
fosse revelações do Espírito Santo, ou fossem revelações do Espírito Santo. E começamos então a questionar. E nós começamos então a fazer um senso crítico de tudo o que foi acontecendo após aquela data. Começamos a perceber que o Espírito Santo estava longe das decisões, ou pelo menos de muitas das decisões ali tomadas, com uma mudança, uma troca de pastores que tivemos aqui na chamada região de Manhuaçu. Eu moro em Manhumirim, uma cidade de Minas Gerais, interior de Minas, e Manhuaçu era a nossa sede. E essa troca aconteceu de uma forma assim muito estranha, porque depois daqueles escândalos a igreja vinha sofrendo muito. A igreja vinha passando por um momento, muitas pessoas saíram naquela época, havia muito comentários, nós mesmos fomos procurados por muitas pessoas que vieram, porque a obra ensina que nós somos melhores que todo mundo.